Muito bom dia a todos vocês. Bom dia também àqueles que nos assistem através da TV Harmonia, nosso canal de conexão pela internet. É uma alegria muito grande estar aqui, haja vista ver essa presença em pleno feriadão, né? Feriadão que já era feriadão, ficou maisão ainda com as extensões que foram colocadas em nossa cidade. Então, aquelas pessoas que estão aqui hoje, vocês, e que estão em casa assistindo, já é motivo de muita alegria para quem vem para cá falar, né? Chega lá, será que tem alguém hoje? A pessoa está viajando, está no interior. Muito embora está meio difícil chegar no interior também, porque tem uns buracos gigantes aí, né? Entre Salvador e as cidades. Mas é uma satisfação vir agora pela manhã caminhando pela orla, vendo o quão bonito está o dia hoje, o mar tranquilo, a brisa, é sempre inspirador. Ainda mais nos tempos convulsionados que estamos vivendo em nosso país, é sempre bom a gente tentar manter o psiquismo numa sintonia superior, para que tudo que se movimenta hoje em nossa nação possa levar a uma construção positiva, que é isso que eu e você e cada um que vem aqui espera sem dúvida. Na semana passada, esse tema já foi falado. É bem verdade que possa haver algumas coisas que nós vamos falar e que já foram ditas, mas nunca é demais nós conversarmos e repetirmos reflexões acerca desse processo da paternidade, da maternidade, na construção de um espírito, na elaboração de um ser que progride e que foi criado para ser feliz. Sobretudo, essa é a nossa destinação aqui na Terra e em qualquer planeta que nós pudéssemos habitar. Então, isso nos une. Não tem ninguém aqui, seja sentado, que não tenha um pai e uma mãe. Pode não ter tido até a convivência com o pai biológico ou com a mãe biológica, por circunstâncias diversas, por não ter tido a oportunidade de conviver porque esse espírito que foi sua mãe ou seu pai partiu muito cedo, ou porque você não teve condição de conhecê-lo. Mas não é possível, mesmo alguém que esteja aqui, que é fruto de inseminação artificial, seja lá o que, os métodos que a medicina permite hoje para que o espírito possa ter um corpo, porque afinal essa é a questão, a possibilidade de prover um corpo a um espírito. Essa é a possibilidade que a paternidade e a maternidade nos coloca. Evidentemente, ninguém é pai e mãe essencialmente de ninguém. Quem é nosso pai e nossa mãe? Sem querer fazer já o link com a passagem do Evangelho onde Jesus faz: quem são nossos pais? Quem é meu pai? Quem é meu irmão? Mas quem é verdadeiramente nosso pai e mãe? Quem é? Ou o que é? Trazendo o link à questão número 1 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta não quem é Deus, mas o que é Deus. Então, Deus é nosso pai e nossa mãe verdadeiramente, como espíritos que somos. Muito embora aqui no Ocidente nós não tratemos muito dessa dimensão materna da divindade, a nossa cultura, o cristianismo provindo do judaísmo, provindo de uma sociedade que privilegia o aspecto patriarcal da família, digamos assim, é evidentemente a figura paterna de Deus, Deus como Pai, sobressai.
Mas Deus também, por acaso, não é nossa mãe? Na Índia, lá nos países, no Oriente, essa dimensão materna de Deus, ela é cultuada. Seja ela diretamente, seja ela através de diversos deuses ou deusas, digamos assim, que representam esse aspecto do feminino da divindade. E que obviamente está contido, afinal, Deus é o criador de tudo. E tudo provém dele. A fonte é essencial. Porém, Deus não nos pôde conceber, não nos concebe na encarnação diretamente. Ele precisa de um veículo para que o processo da encarnação se manifeste. E quem provê esse veículo físico para a manifestação do Espírito? Os pais biológicos. Os pais biológicos são os provedores desse veículo que eu e você precisa para realizar uma encarnação, materialmente falando. Mesmo que fosse em mundos superiores, vocês vão dizer, no mundo espiritual, o pai e a mãe, existe reprodução no mundo espiritual? Evidentemente não, como aqui. O que não quer dizer que nós não vamos nos encontrar com os nossos pais. Mas quantos pais e mães nós já tivemos ao longo das nossas reencarnações? Vocês já pararam para pensar nisso? Se de repente fosse fazer assim, a reunião, você pudesse, todos os espíritos que puderam ter a oportunidade de ser seu pai ou sua mãe em diversas encarnações, vai fazer uma reunião assim com uma plateia desse tamanho, ó. Já pensou? E aí você podia olhar para eles e dizer assim, com esse aqui eu aprendi isso. Com esses dois cá eu aprendi aquilo. Com esses aqui eu aprendi isso. Aqui eu aprendi a ter mais compaixão. Aqui esses daqui enfatizaram a disciplina. Já pensaram nessa possibilidade? É uma coisa que a gente pensa toda hora. Porque naturalmente nessa encarnação você está ligado psiquicamente à lembrança dos pais, se os seus pais ainda estão encarnados, ou até mesmo que um ou dois, ou os dois não estejam, a imagem é desses aí. Mas quando nós pensamos na dinâmica da reencarnação, a gente pensa também na possibilidade de que esses pais que hoje ou nessa encarnação, nos proveram o corpo, nós também já poderíamos ter sido o pai ou a mãe deles em outra encarnação. E aí, o processo fica bem mais dinâmico, né? Quer dizer, eu hoje posso ser filho de alguém que numa encarnação passada eu fui o pai ou a mãe. Então, a reencarnação coloca a relação entre os espíritos muito além da relação da família biológica. E aí, é claro, entender a colocação de Jesus no Evangelho, onde ele diz quem são os nossos pais e nossas mães. Talvez as pessoas não reflitam em relação a isso. Reflitam, Jesus quis dizer que temos que amar toda a humanidade. De fato, todos nós estamos conectados uns aos outros, e os verdadeiros laços são os da afetividade. Porque se nós fôssemos colocar essa questão de pai e mãe também no âmbito de eu não fui criado pelo meu pai biológico, nem pela minha mãe biológica. Aliás, eu fui até criado, mas a grande referência paterna para mim foi um tio meu. Eu morei com um tio meu, e esse aí eu considero meu pai, ou uma tia minha que eu considero minha mãe. Quantas histórias aqui poderíamos ter desse tipo? E aí as pessoas vão colocar, certamente, que o aspecto afetivo se sobrepõe ao DNA
a questão sanguínea. E de fato é assim. Os espíritos se relacionam uns com os outros na dimensão do afeto. Essa é a dimensão real da relação humana. O afeto, ou até mesmo o desafeto, como nós vemos nas situações onde, inclusive a mensagem fala disso, a possibilidade de receber um espírito na família como filho, cujas questões não são afetivas, e sim de desavença e conflito. Então, é aquele espírito que vem à família para recompor-se emocionalmente através do perdão e de um novo processo de reparação entre esses espíritos que no passado geraram conflitos. Na nossa Semana Espírita sobre reencarnação, aliás, esse vídeo está lá na nossa TV Harmonia, www.tvharmonia.org.br, uma entrevista do nosso amigo Djalma Argolo. Quem teve a oportunidade de ver essa entrevista? Olha lá. Esses aí são os nossos telespectadores, né? O Ibope de vez em quando faz uma medição. E a gente vê o relato, essa entrevista dele falando, ele coloca muito claramente da lembrança dele em relação à reencarnação, que o pai dele havia sido envolvido numa trama, né, no passado. Eu não vou contar o que foi não, para você chegar lá e olhar. Procure lá, Djalma Argolo, uma trama onde ele lembrava da relação dele com o pai carnal dele, que já desencarnou nessa encarnação, numa vida passada. E ele lembrou, né, todo o processo, vamos lá que vocês vão ver. E não era um processo afetivo, pelo contrário, né, era uma questão que eles reencarnaram para recompor-se através do amor paternal, filial, porque no passado eles se envolveram numa questão. Então, ele teve essa lembrança espontânea. Então, nem sempre como deveria ser, né? Porque as famílias deveriam ser só harmonia, né? É nosso sonho de consumo, porque todos nós estamos em famílias, que na nossa família houvesse paz, harmonia sempre. Não é verdade? Mas não é o que acontece, infelizmente ou felizmente. Porque no conflito as almas progridem, se souberem usar o conflito de forma construtiva. Abre-se a possibilidade do progresso. Se aqueles espíritos que estão na família degladiando-se ou em conflito souberem utilizar a oportunidade da encarnação para proverem solução a essas questões, eles crescerão como espíritos. E isso é uma oportunidade. Então essa dinâmica da relação pai, filho, aí, os católicos aqui, os ex-católicos como eu, né? Espírito Santo também, é ou mãe e filho, ou mãe e filha, isso um pouco importa por a questão do sexo, mas é o papel. É evidentemente que o papel da mãe está definido na construção do psiquismo do espírito ali, e o pai também tem um papel definido. E que bom quando esse pai ou essa mãe consegue se conectar a essa compreensão de qual é o seu papel. Aos estudantes de psicologia que estejam aqui, ou psicólogos que estejam nessa palestra, sabem certamente que está definido para o pai e para a mãe um eixo na construção da personalidade do filho e daquele espírito. E é uma oportunidade bendita, porque nós vamos ver no Livro dos Espíritos o quanto a infância é uma fase importante para o desenvolvimento
da nova personalidade, da consciência do espírito. O estado de fragilidade, o estado de, digamos assim, possibilidade que um ser, quando está na mentalidade infantil, porque evidentemente a gente sabe que aquele espírito ali já tem milhares de anos, mas ele está na dimensão infantil, onde há um impulso natural do pai e da mãe de proteger, mesmo que seja um desafeto. Vocês vejam a importância. Porque um bebê, uma criança é um ser inofensivo, frágil, em que nós precisamos, e nós sentimos o impulso de acolher. Se nós, que somos às vezes distantes de uma criança, nem somos parentes nem nada, a gente tem um instinto de proteger, no pai e na mãe, isso é muito mais forte, a gente sabe, todo mundo aqui vivencia essa experiência, ou vivencia de alguma maneira. Então, ali, aquele espírito tem a oportunidade, é um para-choque, né? Digamos que essas lembranças de vidas passadas, de uma questão daquela criança com aquele pai, com aquela mãe, aquilo ali pudesse surgir, mas tem um para-choque ali, né? Tem que acolher, tem que tomar cuidado. E aí, o pai e a mãe vai construindo, pouco a pouco, aquela personalidade. Então vejam, a questão da gratidão que é evocada aí, na passagem, a partir da ótica da ingratidão, vocês imaginem, por mais falhos que tenham sido os nossos pais ou mães, dentro do nosso julgamento, porque o julgamento muitas vezes, como todo julgamento, ele está sujeito a falhas. Quando a gente julga alguém, quando a gente avalia, estamos sujeitos a falhas. Estou com o telefone. Já controlou? Não, tranquilo. Vamos lá. Então, todo julgamento está sujeito a falha, né? Quando a gente julga alguém, não há como nós não trazermos um pouco de quem a gente é para esse julgamento. É praticamente impossível, porque nós julgamos as pessoas através dos nossos valores, das nossas referências. Então, se colocarmos 3 pessoas diferentes para avaliar alguém, provavelmente obteremos 3. Sabe, é igual aquela história de uma moça que passava numa rua. Aí uma moça assim, bonita, estava assim com a mini saia, com uma bolsa. Né? Aí passou assim, o ladrão, olhou para ela, e o que vocês acham que ele viu? A bolsa, olha que bolsa, deve estar cheio de celular, joia, né? Quer dizer, nunca ninguém sabe o que tem na bolsa da mulher, né? Mas tem que ficar, né? É uma coisa meio difícil, né? Saber o que tem na bolsa de uma mulher. Mais fácil descobrir a cor verdadeira do cabelo da mulher. Né? É mais, que está cada vez mais difícil. Né? Quantas camadas tem até chegar... Aí tem um amigo meu que disse assim uma vez, rapaz, eu fico impressionado com a paciência das louras, né? Que vão ao salão para fazer aquela tira preta no meio assim. Essa paciência, fica horas ali fazendo aquela tira preta no meio do cabelo. Olha isso aí. Olha lá, não fiquem zangadas comigo não, viu? Porque tá cheio de... Aqui o público feminino sempre predomina, viu? Pois é, o ladrão olha lá para a bolsa, né? Ele vê a bolsa. Aí digamos que tem lá um jovem namorador. Vê o quê? A bolsa? É uma mulher bonita, não é? E outros mais. E a saia curtinha, as pernas. Aí passa assim, umas 3 beatas. Vão ver o quê? As beatas. Que devassidão. Né? Então, é assim, o julgamento é por aí. Cada um olha para o outro dentro da sua referência, né? Pô, aí a gente acha, não, o meu julgamento é imparcial. É muito difícil isso, vou ser bem sincero para vocês.
Não que a gente não possa avaliar as coisas. Claro, a gente tem que avaliar as coisas. Agora, nós temos que assumir a responsabilidade de que no nosso julgamento há sempre algum nível de parcialidade que tem a ver com a maneira como nós enxergamos o mundo. Por isso que Jesus sempre alertava, não julgueis, deixa que o Pai julga, porque... E o resto é com os advogados e com os juízes, que com certeza deve ter aqui. Não é possível que não tenha um advogado aqui nessa plateia. Né? Juiz, talvez. Então, os nossos pais são julgados por nós, inevitavelmente, eles levam, porque alguém pode achar que você teve pais maravilhosos, e você acha que não. E pode ser o contrário também. Então, às vezes, a gente vai ficar nesse processo. Agora, uma coisa é certa, isso não há discussão. Não fosse esses dois espíritos, seu pai e sua mãe, você não estaria aqui nessa encarnação, ao menos com esse corpo e com esse conjunto de experiências, você goste ou não. Certamente você diria assim, não, eu reencarnaria de qualquer jeito. Sim, claro, a fila é grande. São 20 bilhões de espíritos aí esperando para desencarnar, esperando a fila para ter uma chance ainda no planeta Terra aqui. Certamente, agora, não com esse corpo aí. Esse vaso biológico, quer você goste ou não, quer você se olhe no espelho e tente melhorar, não é? Mas é um mecanismo fantástico para que você possa evoluir. E quem foi que proveu esse corpo biológico para você? Seus pais. Então, só isso aí. Porque a encarnação é uma bênção em qualquer circunstância. Eles vão dizer, mas tem encarnações de pessoas que penam e sofrem. Está aqui no nosso lado, não precisa te andar muito não, daqui, sai do carro aqui, você vai ver. A questão é que ninguém nunca pensa de que, e se ele ficasse, aquele espírito ficasse no mundo espiritual, será que ele estaria em melhor ou pior situação? Porque certamente alguém que está numa encarnação expiatória, ou seja, com um volume de deveres em relação a sacrifícios e sofrimentos, esse espírito não está passando por isso por castigo divino. Não. Não é esse modelo de Deus que nós acreditamos. Nós acreditamos num Deus soberanamente justo e bom. E a reencarnação é uma grande possibilidade de nós realmente entendermos essa justiça divina. É de fato através da reencarnação que nós entendemos que Deus realmente é justo. Sem ela fica difícil. Muito sinceramente. Sem a gente colocar a lente da reencarnação para olhar a vida, fica muito difícil a gente encontrar esse Deus justo. Pelo contrário, a gente acha até que ele estava meio avariado quando criou o mundo, né? Pelo amor de Deus, né? Se a gente não coloca a lente da reencarnação para olhar a vida, fica muito difícil a gente entender a justiça divina. Muito difícil. Se não impossível. Se não impossível. Então, quando nós colocamos essa lente, aí nós enxergamos o Deus justo e bom. E nós compreendemos esses processos expiatórios que muitos espíritos veem. Aí vocês falam assim, mas veio numa encarnação, só fez... Seguramente, esse espírito no mundo espiritual, ele sofreria muito mais. Até porque, no mundo espiritual, o sofrimento, por não ter-se o corpo físico como, digamos, guarda, como contenção ao sofrimento, porque, de qualquer forma, o corpo físico para o espírito funciona como essa contenção. Lá, a coisa é muito mais ampliada. Tanto para ser alegre quanto para ser triste, basta ver os relatos mediúnicos em reuniões de desobsessão, reuniões de atendimento espiritual, os relatos dos espíritos em relação aos sofrimentos no mundo espiritual.
São quadros muito complicados. Não estou nem falando aí você dizer assim, eu vou lá para um Umbral, ou para aquelas regiões terríveis, aos quais alguns países aqui que a gente acha que é o inferno, vão se transformar em semi-paraísos, perto desses locais que existem, onde espíritos de alta perturbação, que estão premidos de culpas e de questões, vão atraídos pelo próprio psiquismo. É bem verdade, né? Não é porque Deus chega lá e faz a triagem, não, você vai para cá. Não. Os espíritos em culpa, que estão vivendo o seu inferno interno por erros cometidos nas suas encarnações, eles são automaticamente atraídos para esses locais. Porque lembrem-se, semelhante atrai semelhante. É sintonia, é energia. Então eles vão para lá, ó. Então você vê o espírito espiando aqui, você diz, como é que reencarna assim? Não era melhor não ter reencarnado? Você sabe o que ele estava vivendo lá? De repente, o que ele está vivendo aqui é até menor o sofrimento das circunstâncias em que ele se encontrava no mundo espiritual. E é uma oportunidade dele diluir e de recomeçar sobre uma proteção. Sabe? Então, vejam, mesmo nessas circunstâncias, os pais que proveram essa possibilidade a esse espírito, sabe? Você imagine pais que dentro desses acertos aí que foram colocados na mensagem, aceitam receber um filho que será excepcional, que será portador de dificuldades orgânicas, físicas, e aceitam. Aceitam de livre, espontânea vontade no mundo espiritual essa tarefa. Esses pais vão penar um bocado, não vão? Junto com aquele espírito. E muitas vezes você vai dizer assim, mas não é porque ele está ligado àquele espírito não, de alguma forma aquele processo. Às vezes não. Às vezes é porque aqueles espíritos, aqueles pais aceitam essa missão porque querem aprender esse nível de dimensão de compaixão, essa qualidade, essa característica de você superar qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de possibilidade de rejeição a um ser, só porque ele não é perfeito, não tem o corpo perfeito, não pode andar, não consegue se alimentar. Sabe? Então, a tarefa da paternidade e da maternidade, sem dúvida, é uma tarefa luminosa em qualquer ângulo que nós a olhemos. Não é à toa que lá, nos 10 mandamentos, os de Moisés, está lá, não está? Honrarás teu pai e tua mãe. Então veja, dentro da proposta de Jesus de eu não vim abolir as leis. Lembram o que ele disse? Ele veio aperfeiçoar, acrescentar. Então, esse mandamento ele não só reforçou, como colocou um viés, um olhar ainda maior, quando ele coloca essa possibilidade da família universal, já colocando uma pista sobre essa questão da reencarnação. Porque, de fato, alguém que está em relação com você, não direta sanguínea, pelo DNA, mas a conexão com esse espírito pode ter ocorrido não só em outra encarnação, alguém que você convive, ou até que é seu adversário hoje e não faz parte da sua família, pode ser alguém, algum espírito ligado a você de outra encarnação. Pode ou não pode? Como é que você vai afirmar que não é? Você não pode afirmar. Você nunca terá essa certeza, a não ser que você tenha uma lembrança de vida passada espontânea. Alguém aqui já teve lembrança espontânea? Pode acontecer. Não é comum? Não é comum. Mas pode acontecer. Somente depois de uma certa idade.
Nas crianças é mais comum. Pode acontecer a lembrança e de repente, como já vi relatos, crianças que lembraram e chegar para o pai e para a mãe e dizer assim: você não é meu pai, não é minha mãe. Minha mãe e meu pai moram em tal cidade, porque por acaso foi um espírito que reencarnou e os pais ainda eram vivos. Vejam só, os pais da encarnação anterior estavam ainda encarnados. Nas pesquisas do Dr. Ramana Banerjee, um pesquisador indiano que fez um estudo com várias crianças que tiveram lembranças espontâneas, há relatos desse tipo. Aí você fala: e por que essas lembranças só ocorrem mais lá na Índia, lá? Porque a gente muitas vezes vê esses relatos, né? Na Índia, de fato, nos países. Vocês não desconfiam por que não? Desconfiam não? É simplesmente o seguinte: lá, a reencarnação é algo aceito, não é negado, não é rejeitado. Então isso cria um campo propício, tá, para que essas coisas aconteçam. Porque o psiquismo da população não é refratário à ideia da reencarnação. Não é refratário. É algo aceito culturalmente, muito mais do que religiosamente. Não é uma questão de religião. Na Índia, a reencarnação não é uma questão de religião, até porque na Índia você não sabe nem diferenciar direito o que é religião e o que é cultura. O que é modo de vida e o que é espiritual. É tudo misturado. Você não tem essa coisa aqui. O indiano não tem a vida religiosa, a vida profissional, é tudo misturado. Quem já teve a oportunidade de ir na Índia, eu não tive, mas o que eu já li, o que eu já ouvi, inclusive de pessoas que já foram lá, é tudo misturado. Então, é um ambiente como nos outros países ali vizinhos, onde a reencarnação é algo aceito, é um ambiente propício a que essas lembranças, a que essas ideias tenham mais facilidade de florescer. Mas o professor Ian Stevenson, que era um pesquisador americano, também fez pesquisa, autor do livro 20 casos sugestivos de reencarnação. Os 20 que ele selecionou, ele ouviu mais de 500, 600, 700, ele selecionou 20. Ele era americano e pesquisou lá na América, no Canadá, lá com os esquimós, no Alasca, no Polo Norte. Tem relato de tudo quanto é lugar, porque as pessoas registravam, mandavam para ele, ele criou um canal de receber essas informações, e ele ia atrás dessas crianças que estavam tendo lembranças, e pesquisava. E aí, todas essas questões vinham à tona. Então, quem são os nossos pais? Nessa encarnação, seguramente você teve os pais biológicos, como eu disse, como eu, porque é impossível. A questão do clone ficou só na novela da nossa amiga lá por enquanto. Clone humano. Né? Do Bezerra não, foi um carneiro, né? Dolly. É Dolly, né? Eu gravei o nome, porque agora é o nome de refrigerante, né? Não é Dolly? Ficou a ovelha Dolly lá. Já morreu? Alguém tem notícia de Dolly? Por favor, mandar informações. Né? Que agora, como eu disse, só tem Dolly e Guaraná. Então, que teve uma época que só se falava nisso, não é verdade? Você lembra? Rapaz, aqui no centro mesmo deve ter sido umas 55 palestras só sobre esse assunto. O povo se acalmar, e aí vai fazer a cópia, não vai tirar a xerox, não sei o que, tá lá. Né? É uma possibilidade. Porque, na verdade, uma coisa é clara. Não vai fazer cópia de você, porque se você fizer um corpo igualzinho ao seu e colocar ali, vai ser um outro espírito que vai usar. Então, você pode copiar o corpo. Sabe? Vamos supor que dentro da possibilidade da medicina, você copia o corpo igual. Vamos supor, que eu nem sei se isso é totalmente possível. Porque é uma íris, né? Nem uma digital, nessas bilhões de pessoas que existem na Terra, pode ser
Não há duas íris iguais, nem digitais. Então, não é fácil copiar, não. Mas outro espírito vai estar nesse corpo. Não será você. Porque o espírito, isso aí, o espírito é indivisível. É imortal e indivisível. Sabe? Então, você pode até doar seu coração. Tem até um videozinho no YouTube muito legal, que passa um homem na rua e um cachorrinho que estava na porta de uma casa assim, ele fica latindo, você já viu, né? Aí fica latindo. É porque passou o rapaz que recebeu o coração do ex-dono dele. O coração. É muito legal esse vídeo. Então, isso aí você pode, né? Seu coração, seus órgãos e tal. A questão de se você vai fazer um clone de você mesmo é uma outra questão. Mas uma coisa é certa: seus pais biológicos lhe possibilitaram essa existência corpórea. Se eles puderam ser, além de pais biológicos, pais afetivos e construtores da sua personalidade, melhor. Porque as marcas estão aí, em você, como espírito, nessa personalidade atual. Não há como, porque nós não aprendemos somente pelo consciente. O inconsciente é grande captador dos processos educativos do espírito. Então, vocês vejam até pessoas que, o quanto é comum, aí o cara fala assim, mas ele anda igualzinho ao pai dele ou à mãe dela? E que certamente você não ficou copiando assim, sabe, conscientemente. Peraí, meu pai anda assim. Né? Você ficou. É um processo inconsciente, de modelagem, sabe? Você vai modelando, sem se dar conta. Aí às vezes você entra no elevador assim, que eu já tomei uns 4 sustos, entrei no elevador assim, vi meu pai assim, eu tomei um susto danado, aquele espelho assim, depois eu estou ficando velho, eu estou ficando parecido com coroa. Aí eu olho assim, aí minha mulher olha para mim e diz assim, não, agora você fica igual a ele, mas não fique nos defeitos também não, porque sabe que tem esse conflito entre nora e sogro, né? Os defeitos você não, pelo amor de Deus, tá certo, não se preocupe não, estou me esforçando, não é? Porque só fique parecido nas qualidades, tá bom, né? Mas toma esse susto assim de vez em quando, e não é proposital, eu juro, é uma coisa assim, sabe? É inconsciente. Então essa marca do seu pai e de sua mãe está aí. Goste ou não, e eu espero que você goste bastante, porque essa é a proposta, que você seja grato. A gratidão é uma energia que impulsiona. Quando você é grato, você se sente rico. Sabia? Você pode estar duro, sabe? Pode estar se sentindo mal amado, pode estar se sentindo não prestigiado, como queira. Experimente fechar os seus olhos, respirar e agradecer a tudo que você conseguir elencar na sua vida. Passe 1 minuto, 2 minutos agradecendo, se conseguir 3, se conseguir 4, 5, meu Deus, agradeça. Lembra que não quero agradecer por isso, eu quero agradecer por aquilo, eu quero agradecer. Ao final você terá percebido quanto você é rico. Seguramente na lista vai sair algumas coisas materiais, mas eu tenho certeza que no final das contas você vai agradecer muito mais pelas coisas não materiais. E depois disso você perceberá que essas coisas não materiais, de fato é isso que você tem. Porque é isso que você vai levar realmente daqui. Esse patrimônio do afeto das pessoas que gostam de você, o afeto daqueles que ajudaram você a
se tornar a quem você é, os exemplos, as vezes em que você foi apoiado, as vezes em que você foi consolado, as vezes em que você teve um ombro amigo, uma mão amiga, para colocar ao seu lado um ombro para você chorar. Ah, seguramente você vai lembrar desses momentos. E nesses momentos você vai perceber o quanto Deus lhe ama e através desses canais ele pôde expressar esse amor. E sem dúvida, sem a menor dúvida, os maiores canais desse amor para você, de Deus, foram os seus pais. Sem dúvida. E eu espero que a gratidão surgida desse exercício possa fazer com que você se perceba uma pessoa mais rica, mais plena. Porque essa é a realidade. Tudo mais fora disso é a ilusão. Você é rico e você é pleno. E, sobretudo, seus pais são um grande patrimônio na sua vida. E que vocês possam agradecer sempre pela existência deles e devolver de alguma forma para eles esse amor que você teve como legado na sua existência. Muita paz e até nosso próximo encontro.